Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem, e a noite a dá a conhecer à outra noite. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava ele saciar-se com os restos caídos da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim, envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo. O rico exclamou: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que proclamamos, que escutamos, é um convite a pormos a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. É na medida em que pomos a nossa confiança e a nossa esperança em Deus que somos felizes, como rezávamos no Salmo. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. E no Evangelho nós vemos este rico que ponha toda a sua esperança na sua riqueza,
no seu bem-estar material e desprezava os outros, a começar por aquele pobre que vivia à sua porta pedindo pão e a quem ele não atendia. Aquele pobre que nada tinha neste mundo acaba por ter a felicidade da vida eterna. E este homem rico, a desgraça, a infelicidade. Ao celebrarmos um ano santo, um ano de jubileu, um ano jubilar, nós somos chamados a reavivar a nossa esperança e a pôr essa nossa esperança em Deus, que é uma esperança que nos enche de júbilo, de alegria. Quando nós pensamos, ou pelo menos eu, quando penso em jubileu, a primeira coisa que me vem à mente é o júbilo, a exultação, a alegria. Mas na sua origem o nome jubileu está ligado ao facto de esse ano que em Israel se celebrava, ou se deveria celebrar de 50 em 50 anos, esse ano era proclamada a sua inauguração ao toque de um instrumento de sopro que era precisamente o chifre de um carneiro. E daí o nome de jubileu. Mas o que significava o jubileu em Israel? Significava o restaurar, o restabelecer da harmonia das relações sociais. E por isso eram libertos os escravos, os que tinham dívidas eram perdoados. Estabelecia-se de novo a relação harmoniosa entre os seres humanos, ou deveria restabelecer-se. E até com a própria natureza, porque naquele ano não se cultivavam, os campos ficavam de pousio. A própria natureza precisava de recuperar o seu equilíbrio, a sua harmonia. Ora, Jesus veio precisamente estabelecer e restaurar a harmonia que o pecado, o nosso pecado, tinha desfeito. E Ele restabeleceu essa harmonia, libertando-nos da opressão de Satanás, do pecado e da própria morte. E para isso reconciliou-nos com Deus, fez as pazes do ser humano com Deus. E ao restabelecer esta harmonia na relação do ser humano com Deus, Jesus também estabeleceu a harmonia de cada ser humano consigo próprio. A reconciliação com Deus, que trouxe a reconciliação do ser humano, de cada um de nós consigo próprio, com os outros seres humanos e inclusive com a criação inteira. E é esta bênção, esta graça enorme da salvação que um ano jubilar celebra. Mas nós podemos ficar apenas por celebrações exteriores e não ir ao fundo e à profundidade do que somos chamados a viver no ano jubilar. E a primeira coisa que nós precisamos para viver corretamente um ano jubilar é tomar consciência da bênção, da graça imensa que nos foi dada por Deus em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Nós de tão habituados estamos a falar da salvação, da graça da salvação, que às vezes perdemos a consciência da sua grandeza, da sua imensidade. E se perdemos a consciência da sua grandeza, deixamos de apreciar e de agradecer tanto quanto deveríamos. Então, tomar consciência da imensidão, da bênção, da graça que Deus nos ofereceu de forma gratuita em Jesus e por meio de Jesus. E esta é a esperança de que todos nós somos portadores, peregrinos de esperança no nosso mundo, desta esperança que nos vem de sabermos e de conhecermos pela fé a graça imensa que Deus nos fez de nos reconciliar consigo em Jesus Cristo.
e por Jesus Cristo, de restaurar, de restabelecer a desarmonia que o pecado, restabelecer a harmonia que o pecado desfez no nosso próprio ser e nas relações dos seres humanos uns com os outros. Mas não basta tomar consciência, é preciso acolher o dom, acolher a graça, a bênção de Deus. E como podemos, e como poderíamos nós, no ano jubilar, acolher a bênção de Deus? Cabe aqui aproveitar a indulgência plenária que nos é gratuitamente oferecida por Deus. Neste ano santo, em cada ano santo jubilar que a Igreja celebra. Mas é preciso ir mais longe ainda. É preciso empreender um caminho de conversão que nos abra o coração cada vez mais à bênção e à graça de Deus. Para que essa bênção e essa graça de Deus dê fruto nas nossas vidas. E por isso nós precisamos de viver todo um caminho de conversão. Sobretudo naquilo que tem a ver com o restabelecer a harmonia das relações. A harmonia da relação com Deus, procurando de modo particular o sacramento da reconciliação, percebendo o grande dom que Deus nos dá sempre que celebramos esse sacramento, do restabelecer em nós a vida nova que, se por infelicidade pecamos gravemente, nós perdemos. E Deus restitui-nos de novo a graça da vida nova, da sua vida divina, nesse sacramento. Mas reconciliação com Deus implica que eu também procure reconciliar-me com os meus irmãos, a vários níveis. Olha, quantas vezes nós não deveríamos estar atentos, ou até sempre atentos, para que a harmonia das relações na comunidade cristã, na qual nós estamos mais inseridos, na nossa paróquia, por exemplo, para que as relações entre as pessoas que vão juntas celebrar o amor de Deus no sacramento da Eucaristia e em todas as celebrações litúrgicas, para que as relações sejam de harmonia, de paz, e não de rivalidade, não de hostilidade, como infelizmente às vezes acontece, não é verdade? Entre grupos, entre pessoas da mesma família de fé, a divisão, a discórdia, a desarmonia. Mas também nos nossos lares, a harmonia entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos, e alargando mais amplamente ao conjunto de toda a família. Quantos de nós não precisariam neste ano de fazer as pazes com alguém da sua família? Mas também no âmbito da relação com os nossos vizinhos, com os da nossa aldeia. Nós pensamos muitas vezes a paz no mundo, mas ela começa na sua base. Ou nós a acolhemos de Deus e a passamos uns aos outros, ou nunca teremos paz no mundo. Se eu não tenho paz no meu coração, como posso construir a paz? Se eu próprio estou em guerra, às vezes comigo próprio, às vezes com o meu esposo ou com a minha esposa, com o meu irmão ou com a minha irmã, só por uma coisa de nada de heranças muitas vezes, por exemplo. Restabelecer a harmonia das relações. Também com a própria natureza, cuidando da natureza, tendo cuidado de preservar a natureza para as gerações futuras, de não abusar com a ganância que nós temos de bem-estar material e de riqueza, dos recursos da terra. Grande trabalho para um ano santo, grande trabalho de conversão. Mas seria injusto se nós não fizéssemos do ano jubilar, do ano da alegria, do júbilo, da esperança, um ano de louvor, de ação de graças, por tanto dom,
por tanta bênção que constantemente Deus nos oferece a todos nós. É na medida em que soubermos dar graças a Deus que os outros poderão mais facilmente perceber que somos portadores da esperança, daquela esperança que é o próprio Deus. Porque, em definitivo, nós somos todos peregrinos, não apenas de esperança, que levam esperança aos outros, mas para eu poder levar esperança aos outros, eu tenho que ser primeiro peregrino de Deus, peregrino da fonte da esperança, que é o Senhor Jesus. Então saibamos viver este nosso ano santo com este olhar também de gratidão e de ação de graças. Façamos de cada Eucaristia um momento mais profundo do nosso dizer a Deus obrigado, como a palavra Eucaristia diz, ação de graças, louvor e bendição.